Nas primeiras décadas do século XX, a Igreja de Roma passou por uma grande crise material. O Colégio de Roma, a antiga escola jesuítica fundada por Santo Inácio de Loyola, não escapou à crise. Para levantar dinheiro, colocou à venda alguns livros raros de sua preciosa biblioteca. Em 1912, o antiquário polonês Wilfrid Voynich, um bem-sucedido comerciante de livros antigos estabelecido nos Estados Unidos, visitou a biblioteca da Vila Mandragone, para onde os livros tinham sido transferidos, e comprou alguns volumes. Entre eles havia um códice escrito com caracteres estranhos e ilustrado com imagens misteriosas. Com o passar dos anos, o manuscrito Voynich, como veio a ser chamado, acabou se revelando o livro mais enigmático do mundo. Escrito por um autor desconhecido, num alfabeto indecifrável e ilustrado com figuras intrigantes, o livro foi datado por radiocarbono entre 1404 e 1434. Os detalhes arquitetônicos que aparecem em algumas imagens, como as ameias das muralhas, sugerem que o manuscrito tenha sido produzido no norte da Itália. E essa é quase toda a informação que se tem sobre o livro. Os segredos escondidos nestas linhas continuam a desafiar o tempo e a razão. Os maiores criptógrafos do mundo tentaram decodificar o significado das estranhas letras, mas fracassaram. Nenhum deles conseguiu decifrar uma única palavra do manuscrito. Alguns afirmam que não se trata de um texto encriptografado, mas de uma língua secreta, apelidada de voynichês. Acredita-se que o livro foi escrito em código por conter segredos que contradiziam as crenças da época, o que poderia levar o autor a arder nas fogueiras da Inquisição. Há tantos desenhos, letras e palavras indecifráveis que praticamente qualquer teoria sobre o conteúdo do livro parece fazer sentido, inclusive a hipótese de que o livro é uma fraude. As suposições feitas vão de ETs a descobertas médicas. Como tudo no manuscrito Voynich, as figuras que ilustram o livro também são misteriosas. Embora as ilustrações sejam muito primárias, como se uma criança as tivesse desenhado, algumas das páginas do livro contêm efeitos óticos surpreendentes. Se colocadas em sequência, as imagens parecem ganhar vida. Apesar de estranhas, as imagens do manuscrito dão uma indicação sobre seu conteúdo. Através delas, o livro pode ser dividido em 6 seções sobre ervas medicinais, astronomia ou astrologia e medicina. Há diversas plantas extraordinárias iluminando as páginas do livro, o que levou certos pesquisadores a considerar que são plantas extraterrestres. Mas herbalistas sustentam que são plantas comuns, usadas na medicina medieval, desenhadas com algumas das suas partes exageradas para indicar seu uso medicinal. Muitos desses herbalistas afirmam reconhecer certas plantas do manuscrito. As páginas ilustradas com esses vegetais formam a seção herbal, que tem 112 folhos. Cada página exibe uma ou duas plantas e alguns parágrafos de texto, um formato típico dos herbários europeus da época. Os diagramas circulares sugerem uma seção sobre astronomia ou astrologia.
Algumas ilustrações dessa seção têm sóis, luas e estrelas. Uma série de 12 diagramas retrata símbolos convencionais para as constelações zodiacais. A seção astronômica, como é conhecida, tem 21 fólios. As mulheres nuas ou seminuas, banhando-se em piscinas conectadas por uma elaborada rede de tubos intercalando um texto contínuo, compõem a seção biológica, com 20 fólios. Essas mulheres, chamadas de ninfas, aparecem repetidamente. Pesquisadores do manuscrito sustentam que elas indicam tratamentos ginecológicos ou ligados aos fluidos humanos, uma vez que a água e os líquidos em geral são símbolos relacionados ao feminino e aos humores, a base da medicina medieval. A seção cosmológica tem 13 fólios e traz mais diagramas circulares, mas de natureza obscura. Esta seção também tem páginas dobradas. Uma delas, o fólio das rosetas, se desdobra em 6 partes. Os 34 fólios contendo desenhos de partes isoladas de plantas e objetos parecidos com frascos de boticário, ilustrando o texto, levaram certos estudiosos a acreditar que se trata de uma seção de farmacêutica. Os 22 fólios completos de texto, disposto em muitos parágrafos curtos, cada um marcado com uma estrela, podem se tratar de uma seção de receitas médicas. Além das seções, há 5 fólios que contêm apenas texto, e pelo menos 28 fólios estão faltando no manuscrito. Hoje, 600 anos depois de ter sido escrito, o manuscrito de Voynich ainda é um desafio para os maiores criptógrafos do mundo. E seus segredos continuam a intrigar e incendiar a imaginação.